Você já ouviu falar sobre refração negativa? E sobre metamateriais? Neste vídeo, vamos falar sobre o funcionamento da refração negativa e relacionar com sua aplicação em metamateriais. Vale dizer que atualmente existem diversas linhas de pesquisa na área, mas vamos nos ater à ideia original proposta por Victor Vezelago. Para esclarecer alguns conceitos necessários à compreensão do assunto, vamos trazer também breves explicações sobre refração e características de uma onda de luz. Que as principais características da luz são a frequência, o comprimento e a velocidade. O comprimento de onda é definido pela reta que liga dois pontos em que a oscilação se repete e costuma ser representado pela letra grega lambda. A frequência é o número de oscilações produzidas pelos campos elétrico e magnético por segundo. Ela é determinada no instante que a onda é gerada e não se altera durante a propagação. Está associada à coloração da luz. A unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades é o Hertz. É interessante saber que a faixa de frequências em que a luz é visível é consideravelmente pequena se comparada ao espectro eletromagnético presente no nosso cotidiano, que envolve as micro-ondas, o infravermelho, o raio-x, raios violetas, as ondas de rádio e a radiação gama. A velocidade da onda também é uma de suas características e se define como o produto entre o comprimento e a frequência. No Sistema Internacional, a unidade é metros por segundo. Para nosso estudo, vai ser importante conhecer a velocidade de propagação da luz no vácuo, onde ela se move sem dificuldade a aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Agora que já temos uma ideia a respeito das características da luz, vamos analisar o que acontece quando esta passa de um meio para o outro. Sua frequência permanece inalterada, enquanto a velocidade e o comprimento da onda se alteram. Essa mudança da velocidade faz com que ocorra um desvio na direção de propagação da onda. Esse fenômeno é chamado de refração da luz. O chamado índice de refração, representado pela letra N, é a relação entre a velocidade da luz no vácuo e sua velocidade em outro meio. Assim, no vácuo, onde a luz não encontra nenhuma dificuldade para se propagar, esse índice é 1. Quanto maior a dificuldade, maior o índice e menor a velocidade de propagação da luz. A lei de Snell estabelece a relação entre os índices de refração de cada meio e os ângulos de incidência e refração da seguinte forma. Os ângulos são medidos em relação à reta normal, perpendicular à interface entre os meios. O raio de luz se aproxima desta quando passa para um meio com índice de refração maior, meio mais refringente, e se afasta quando passa para um meio menos refringente. Como o índice de refração mede a dificuldade com a qual a luz atravessa um determinado meio, e no vácuo, onde esse índice é igual a 1, ela não encontra nenhuma dificuldade, teoricamente não pode existir um índice de refração menor do que 1. Pelo menos é isso que comumente se ensina nas escolas. Agora vamos explorar o que seria a refração negativa. A principal diferença desse tipo de refração é que o raio incidente e o raio refratado se encontram do mesmo lado da reta normal. Para ilustrar essa ideia, vamos pensar em como observamos um objeto imerso numa piscina. Como existe uma diferença entre os índices de refração do ar e da água, ao mergulharmos um objeto na água, temos a impressão que a sua altura aparente é menor do que a altura real. Caso a piscina estivesse preenchida com material de índice de refração negativo, a imagem refratada estaria sob a superfície da piscina, como se o objeto estivesse flutuando. Apesar de a situação poder parecer estranha, os efeitos da refração negativa trazem a possibilidade de novas aplicações, como veremos a seguir. Mas antes disso, vamos entender o princípio de funcionamento da refração negativa e relacionar com os metamateriais. Um índice de refração negativo implica em uma velocidade também negativa, devido à relação n igual a c sobre v. Nesse caso, a velocidade seria no sentido oposto àquele antes da troca de meios. Mas a chave da questão está em que a velocidade da onda é muito mais complexa do que vimos anteriormente. Uma onda não possui apenas uma velocidade, mas sim diversas, como as velocidades de fase e de grupo. A velocidade de fase é aquela com a qual se movem ondas de comprimento e frequência bem definidos. Essas ondas se repetem indefinidamente e, portanto, não têm começo nem fim. Já a velocidade de grupo é aquela com que se movem ondas que têm começo e fim.
Podemos pensar em uma onda como uma sequência finita de ondulações. Quando se deseja transmitir um sinal, não é possível fazê-lo através de uma onda monocromática, que é uma onda de fase única. O que se faz então é uma superposição através de modulação. Temos uma onda de frequência mais intensa modulada por uma de menor frequência, sendo que a primeira move-se com velocidade de fase e a moduladora com velocidade de grupo. Se os meios fossem não dispersivos, essas velocidades seriam iguais, mas nos meios reais não é necessariamente isso que acontece. No meio dispersivo, cada onda harmônica que compõe o pulso desloca-se com uma velocidade diferente. Victor Veselago, o pioneiro das ideias sobre a refração negativa, propôs que em um material com índice de refração negativo, essas velocidades seriam em sentidos opostos. Analisando a lei de Snell, vemos que seria necessário que o raio refratado estivesse do mesmo lado do normal que o raio incidente, pois se n é negativo, o ângulo também deve ser negativo, isto é, inverter de sentido em relação ao normal. Vamos discutir agora sobre materiais com índice de refração negativo, nos quais a luz se comporta como acabamos de ver. O conceito de metamateriais surgiu nos anos 60, quando Victor Veselago propôs em um trabalho teórico a ideia de materiais com permissividade elétrica e permissividade magnética simultaneamente negativas. Essas são características que influenciam diretamente na velocidade com a qual a luz se propaga em determinado meio. A alteração de tais propriedades permitiria que os materiais se comportassem de maneiras diferentes daquelas que habitualmente encontramos na natureza. Isso fez com que inicialmente a ideia fosse vista como impossível, mas já no ano de 2006, pesquisadores da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, e do Imperial College, de Londres, provaram que é impossível sintetizar materiais com índice de refração negativo, reiterando as ideias de Veselago. Mas devido ao desconhecimento de qualquer material que apresentasse esse comportamento, as ideias de Veselago permaneceram esquecidas até meados dos anos 90, quando John B. Pendry concluiu que seria possível criar em laboratório materiais que apresentassem as características necessárias para que tivessem índice de refração negativo, fazendo uso de estruturas metálicas. O material proposto por Pendry foi construído nos anos 2000 por David R. Smith e colegas da Universidade da Califórnia. Como esse material funciona? Ele possui pequenos circuitos metálicos responsáveis pelo papel de refratar negativamente. O material possui estrutura molecular periódica, com dimensões menores que o comprimento de onda das ondas eletromagnéticas que serão refratadas negativamente. Dessa forma, quando as ondas entram em contato com o material, enxergam-no como meio homogêneo que possui índice de refração negativo. Os experimentos realizados com esse material comprovam que a lei de Snell é válida também nestes casos. Esse primeiro metamaterial produzido era capaz de refratar negativamente ondas de comprimento de onda de alguns centímetros, micro-ondas não visíveis ao olho humano. Hoje, já conseguimos desenvolver metamateriais capazes de refratar ondas à faixa do infravermelho, se aproximando mais das ondas visíveis no espectro eletromagnético. Agora, vamos finalmente conhecer algumas aplicações interessantes de metamateriais com refração negativa. Um objeto feito de um metamaterial com refração negativa curvaria todas as ondas eletromagnéticas, de modo que a luz contornasse o objeto e depois retornasse ao seu percurso, sem refletir ou produzir sombras. Se as ondas não atingissem o objeto, não seria possível enxergar. A invisibilidade já foi bastante explorada em histórias de ficção científica, como a Mulher Invisível do Quarteto Fantástico e a famosa capa de invisibilidade do Harry Potter. Mas será que algum dia vamos realmente ter objetos invisíveis? Outra aplicação dos metamateriais propostos por Victor Veselago são as superlentes. Essas teriam um limite de resolução melhorado em relação às lentes comuns, que estão restritas ao limite da difração. Ou seja, normalmente só se pode observar através de microscópios ópticos objetos no comprimento de onda da luz visível. Com as superlentes, tornaria-se possível a microscopia óptica a nível celular. A interferência em antenas também poderia ser reduzida com a utilização de metamateriais, melhorando o alcance e o desempenho de sinais de telefonia e internet wireless. Na medicina, a tecnologia dos metamateriais permitiria ver o corpo por dentro com maior precisão, transformando as ondas ultrassônicas em sinais ópticos. Ainda são necessários grandes avanços na área de nanotecnologia e desenvolvimento de metamateriais, até que tais aplicações e tantas outras possam se tornar parte de nossa vida. Mas esse tema certamente abre portas para áreas antes inimagináveis.
Espero que tenham gostado de aprender um pouco sobre refração negativa e metamateriais. Obrigada por nos assistir até agora e até mais!